Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Esse é o programa Palavra de Esperança e nesta ocasião o nosso tema é Deus, o Senhor, é a nossa esperança. O Senhor é a tua esperança. Deus é a esperança da nossa família. Nele precisamos estar confiados e para isso usaremos o texto que está em Provérbios, no capítulo 3, versículos 25 e 26, que assim nos dizem: Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos. O assunto de hoje é direcionado em particular, especialmente a você, aquele, pode eventualmente não ser você, mas alguém que você conheça, um familiar, um amigo, a todo aquele que está vivendo pavores, ou seja, situações que de forma repentina ou que mesmo já tem se arrastado, que vieram trazer o medo, a ansiedade, a expectativa, os questionamentos. Nós veremos que a esperança está em Deus. E mais, nós vamos ver que ninguém precisa ser desesperançoso, perder a esperança, não crer, estar afastado da sua fé. Nós lemos no texto que a situação que é colocada na palavra de Deus é a partir de um medo, ou seja, do temor de um determinado fato que trouxe ou que pode trazer uma assolação, que pode trazer um problema. No que isso pode residir na vida de uma, de outra pessoa, talvez esteja acontecendo na sua vida, dentro da sua casa. Quais assolações podem nos tomar, podem querer trazer algum tipo de destruição? Pode ser no casamento. Quem sabe você está vivendo um casamento assolado por discussões, divergências, desentendimentos, um afastamento, um problema que não se resolve. Ainda dentro da família, uma situação de um filho, um pai não conversa com o filho que está revoltado, que não atende, que não observa os bons conselhos, um filho que tenha enveredado por caminhos ruins, por uma dependência que não está dando o devido valor àquilo que realmente importa ou à sua própria vida. Acontece também uma assolação no trabalho. Você perdeu o emprego, está sem o seu sustento neste momento, batendo numa porta, em outra, envia um currículo. Uma assolação da enfermidade, uma doença, um diagnóstico que você aguarda, como é que vai ser? Enfim, a lista de situações certamente não é pequena, não é verdade? São investidas, são, usando o termo do texto, são assolações que o mundo passa, que as pessoas sofrem e que nos atingem também na nossa vida, no nosso cotidiano. A palavra é: não temas, não temas, não se assombre. O Senhor falou isso com o seu servo por nome Josué. Está lá na palavra de Deus, no Velho Testamento, no livro por nome
também Josué: não temas, Josué, não se assombre, eu serei contigo. Mas o Senhor dá uma recomendação: esforça-te e tem bom ânimo. Ou seja, não é só não temer, não ficar amedrontado, desesperado, somente ou por si só, não. Mas é se esforçar no Senhor e naquilo que é a sua parte, que lhe compete, e ter bom ânimo, confiando que a assolação que veio, Deus é poderoso para repreendê-la e para lhe dar a vitória. Certa vez, indo agora lá para o ministério do Senhor Jesus, aconteceu um fato. O Senhor Jesus estava numa embarcação com os discípulos, veio uma tempestade, o vento, e os discípulos viram aquela assolação e ficaram amedrontados. Nós vamos morrer, nós vamos perecer. E foram até o Senhor Jesus, que como homem, como servo, havia adormecido, e o despertaram dizendo: Senhor, como é que vai ser? Nós estamos aqui perecendo, o Senhor não vai fazer alguma coisa? Em outras palavras, sabe o que o Senhor Jesus fez? Ele repreendeu o vento, a tempestade, ele deu ordem e de repente veio a calmaria. É a esse Senhor, ou melhor, é nesse Senhor que nós cremos. Jesus, o autor da nossa fé, aquele que derramou sangue, foi levado à sepultura, tendo morrido na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo, ele reina, ele é Senhor, Salvador. O seu Espírito Santo, que consola, que ajuda, que direciona, ele está presente, realizando uma grande obra. Não temas. Ele deu ordem nesse fato citado para vir a calmaria sobre a tempestade. Em nome de Jesus, se você crer, se esforçar, se tiver ânimo, se buscar ao Senhor, Ele tem poder para dar ordem sobre qualquer situação, sobre qualquer que seja a assolação. O Senhor tem poder para desfazer, porque todas as coisas, diz a Bíblia, são sustentadas pelo poder da sua palavra. Por isso que o texto diz assim: o Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos. Observem que a nossa esperança não está em alguém que tenha poder, num recurso que nós temos, no nosso conhecimento cultural, intelectual, nas nossas habilidades. E claro, nós devemos buscar tudo isso. O conhecimento, a ciência, o esforço, tudo isso é necessário. Agora, a esperança tem que ir além. Tem um texto da palavra que diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela ou a sentinela. O sentinela não deixa de estar no seu posto, mas quem guarda a cidade é o Senhor. Nós temos o nosso dia a dia, as nossas atribuições, mas a nossa esperança está no Senhor. Neste momento eu o convido, deposite, independentemente do grau de problema que você estiver vivendo, de quão acentuada está essa assolação em seu desfavor, eu o convido, deposite no altar do Senhor a tua esperança. Diga: Senhor, eu olho para um lado, eu não vejo o que fazer, eu penso, eu planejo, não há saída, não há escape, mas a tua palavra nos declara que o Senhor é a esperança.
Portanto, está aqui esta palavra de esperança. O Senhor é o que guarda, é o que provê, o que abriu o mar vermelho, é o que opera milagres. O Senhor que tem uma palavra de consolo, de ânimo, Ele é o Deus a quem nós servimos. Interessante que o texto diz ao final: Deus guardará os teus pés de serem presos, que falam da caminhada, da nossa caminhada no Evangelho. Todo aquele que tem no Senhor a sua esperança, que tem no Senhor Jesus a sua fé, que vive essa experiência gloriosa do Espírito Santo agindo, revelando, mostrando, vivo, dando toda a alegria da salvação, esses na sua caminhada, ou seja, os pés, na sua jornada em Jesus, neste Evangelho, não ficarão presos, não ficarão sujeitos aos aprisionamentos do mundo, dos problemas. Ao contrário, diz a palavra, se o Senhor, se Jesus, Ele nos liberta, nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Meu amigo, continue a sua caminhada. Meu irmão, prossiga a sua jornada. Não desista do Evangelho. Esteja a sua esperança no Senhor. Ele é o abençoador. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, abençoa aqueles que estão vivendo as assolações. Tantas são possíveis, acontecem e não raramente nos trazem aquele sentimento de expectativa. Senhor, como é que vai ser? Como é que eu vou fazer? Mas no Senhor está a nossa esperança. Abençoa, renova, ajuda todo o necessitado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que assim o Senhor nos abençoe. Na próxima semana, querendo Deus, estaremos juntos. A paz do Senhor Jesus.